No século XXI, a humanidade cruzou um limite histórico. Pela primeira vez, mais pessoas passaram a viver em áreas urbanas do que rurais. Nos tornamos seres predominantemente urbanos. Se hoje a vida acontece nas cidades, e se não há como impedir seu crescimento, há como melhorar a qualidade de vida nelas? Quais são os desafios que as grandes cidades estão enfrentando na busca de mobilidade? E mais, de quem é a responsabilidade? Qual o papel do setor público, do setor privado e das decisões diárias de cada indivíduo? E como essas decisões impactam o seu entorno? Bom, gente, estou saindo aqui agora para a direção de Embu das Artes, saindo aqui da altura da Heitor Penteado. E vou descer aqui as Picuelta, passar no meio da muvuca da Vila Madalena. Por enquanto tudo normal. Acabei de sair da estação de Sumaré, estou indo na direção de Osasco, que é fora da cidade de São Paulo, fora da capital. E basicamente eu vou pegar o metrô, que é a linha verde, vou passar para a linha amarela, que é outro metrô, e depois vou pegar um trem, que é a linha diamante, não, a linha esmeralda, e eu vou pegar outro trem, que é a linha diamante. Faço 10 km para vir e aí 10 km para voltar. Apertadinho. Vamos lá. Licença. Obrigado. Todo mundo precisa sair de casa todos os dias para acessar coisas. Trabalho, escola, lazer, cultura. Vamos chamar todas essas coisas de oportunidades. As pessoas querem acessar oportunidades. A mobilidade urbana é o acesso às oportunidades. Tem gente que acessa um monte de oportunidades, que vai trabalhar, leva os filhos na escola, faz compras, vai ao teatro, vai ao cinema. Esse número de viagens por dia é o que a engenharia de trânsito chama de índice de mobilidade. O que está por trás desse número é o acesso das pessoas às oportunidades. Então, é maior do que só melhorar a experiência ou a rapidez com que as pessoas atravessam a cidade. É aumentar o acesso das pessoas às oportunidades. No meio do caminho tem uma cidade. Cada vez mais gente está descobrindo isso e está usando essa descoberta para inventar o seu jeito de existir nessa cidade. Já estamos no Largo da Batata. Na verdade, tem carro demais, tem gente demais, e o espaço é limitado. Então é óbvio que se você tem um espaço que é limitado e você começa a colocar mais carro do que ele pode suportar, uma hora ele atinge o limite. É um pouco o que está acontecendo nas grandes cidades. Quem arca com o problema é o município, na verdade. E quem impõe a política e quem estabelece a diretriz que impulsiona a situação é o governo federal. Está vendo uma cidade sufocada pelo automóvel, pelo espaço que o automóvel ocupa, pela poluição que o automóvel gera, pelo transtorno do congestionamento. Ele é um problema, inegável. E quem diz isso nem sou eu, é o neto do Henry Ford. Ele tem uma palestra no TED em que ele fala: meu avô estava errado. Não dá para cada americano ter o seu carro e se locomover de carro até o trabalho todos os dias. Vai dar problema. Porque ele não está pagando o preço que ele devia pagar para circular, pelo tamanho que ele ocupa, pelo tanto que ele polui, pelo tanto que ele faz poluição sonora. Todos nós estamos dividindo essa conta juntos. Se o carro tivesse que pagar o preço que ele custa para a cidade, talvez a gente tivesse um cenário menos desigual nas vias. Mas também não dá para a gente cobrar do carro esse preço,
porque a cidade não nos dá outras opções com o mesmo nível de conforto e de boa experiência para se locomover por ela. Eu já tive momentos piores no transporte público. Eram uns trens muito antigos, com um buraco no chão, né? Tinham janelas minúsculas, eram abafados, eram completamente sujos. Eu não sei como, mas estava sempre lotado. A situação do trem melhorou muito, mas a situação do metrô piorou. Porque eu acho que as pessoas estão usando mais o metrô. Os caras começaram a fazer uma reforma na ciclovia e pararam no meio. Tem um caminhozinho na contramão, uma faixa, e a gente tem que se aventurar aqui. Vamos lá. Mas parece que tá tudo fechado lá. Eu não sei o que eles fizeram, eles mudaram tudo, né? Nossa, esses ônibus lotados também, não? Sem luz, com buraco, péssima sinalização. Essa é a realidade que um ciclista encontra. Vamos lá, né? Tá melhorando, tá devagar, viu? A minha geração, o símbolo, assim, o ritual de passagem para a vida adulta era entrar na faculdade e ganhar um carro como prêmio, né, para a classe média. Hoje em dia isso é menos verdade. O carro delimita uma exclusão de si mesmo, pelo menos em mim, gera muito não reconhecimento pelo outro. Eu me sinto meio que numa bolha dentro do carro, não me sinto dialogando com a cidade. Isso até me faz mal, me reprime de certo modo, aí eu não conseguir me sentir como parte de um todo, como parte de um social, de dialogar com as coisas da cidade, com o espaço urbano. Eu não vou tão longe a ponto de dizer, como alguns dizem, né, que não, as pessoas devem ter carro, só não devem usar tanto, ou devem usar bem, adequadamente. Eu não acho, eu acho que não precisa todo mundo ter carro. Não vejo que possuir um automóvel seja um indicativo de progresso, de civilização. Pode ter ou não ter. Eu acho que muita gente hoje prescinde de carro, né? Principalmente nas gerações mais novas. Não faz a menor questão. Assumindo essa posição contra o carro, estou assumindo uma posição talvez maior contra esse próprio projeto de cidade, que é um projeto que privilegia espaço privado em detrimento do espaço público. Aquela massa dentro dos transportes, quando isso acontece, parece que é o movimento da cidade em si mesmo, é o povo se mexendo, aquela coisa de São Paulo, aquela coisa grande, caldeirão da cidade, borbulhando assim, são isso, na verdade, as pessoas entrando nos ônibus, são as pessoas saindo do metrô. Se você não melhorar o transporte público, as pessoas não vão usar transporte público, né? Não vão, quer dizer, tem que ter um esquema pensado. O maior ganho na área de mobilidade na cidade é quando você consegue integrar os diferentes modais. O Banco Mundial, em 2012, veio com um projeto piloto de mobilidade corporativa para cá, que tinha um objetivo muito específico, era implementar políticas de mobilidade com o intuito de reduzir o uso do automóvel dentro das empresas, a exemplo do que acontecia nos Estados Unidos e na Europa. Escolheram ali a região da Berrini, porque é uma área que gera muito trânsito, né? Eles escolheram 2 edifícios que tinham um número muito grande, esses 2 prédios tinham muitas empresas. Em um ano, teve uma redução do número de viagens de automóvel, reduziu em 3%. E pode parecer pouco, mas indica uma tendência. Existia uma deficiência muito grande de transporte público aqui na região, tanto de trem quanto de ônibus. Não conseguiria atender toda a base dos funcionários que trabalhavam aqui. Então eles tinham que ter algum esquema para facilitar a vida da turma. Colocamos bicicletário e ninguém utilizava. Aí depois nós coloquei um funcionário meu que trabalhava na equipe para começar a vir de bicicleta, para entender a necessidade dos funcionários, e nós verificamos que ele não queria só um bicicletário, ele precisava de um espaço para guardar o capacete, para guardar a roupa quando estava molhada, um espaço para ele tomar um banho.
Então foi daí que me despertou essa curiosidade e eu comecei a vir de bicicleta. E assim, você começa a vir 1 ou 2 dias na semana, você começa a ver que dá certo, aí você começa a se aventurar mais dias e aí quando você vê, vira uma rotina. A gente passou de 10 para 90 ciclistas. Colocamos linhas de fretados, que nós pegamos os funcionários e levamos para uma estação do metrô mais distante. Como eles têm uma torre enorme e é tudo concentrado só naquele prédio, eles também incluíram uma série de atrativos para os funcionários ficarem lá. Virou uma mini cidade. Eu frequento a academia todos os dias. Desço antes do meu almoço, faço exercício, tomo banho, almoço e volto a trabalhar. Em 1 hora, 1h30, eu consigo fazer tudo. Mas aí tudo que é você ir para a academia, fazer seu exercício, tomar banho e almoçar. Almoço aqui também. Isso é uma outra facilidade. Porque se fosse para almoçar em outro lugar, eu não conseguiria fazer tudo isso que eu faço. Nós temos aqui 2.500 vagas para o banco e 5.000 funcionários. Então, eles fizeram desde esquemas para estacionamento, carona amiga. Carona amiga? Não, já participei desse programa lá atrás. Quando eu morava na região paulista, eu tinha um carro, eu dava carona para outras pessoas. E funcionava bem na época. Não sei como é hoje, porque hoje eu não uso mais, mas na época eu usava bastante. Porque, comodismo, eu acho. Como eu tô morando perto, então para mim é muito mais fácil e também não fui atrás e tenho vaga no estacionamento. Porque antigamente você tinha, não sei como é hoje, mas você tinha um estímulo. Caso você quisesse ter uma vaga no estacionamento, se você se propusesse a fazer parte do programa Carona Amiga, você teria a vaga de uma maneira mais rápida, né? Então, isso também acaba favorecendo a você participar do programa. Claro, se você associa o carro que você usa, como você anda de automóvel, à posição que você ocupa na hierarquia da empresa, é lógico que o que vai acontecer é que a pessoa vai querer andar de carro e de preferência sozinha. Isso, de voluntário, em algum momento, algumas coisas vão ter que passar a ser compulsórias. Eu acredito que no coletivo você não consegue fazer tudo voluntário, né? Eu ando de bicicleta desde os 14, 15 anos, mas era como recreação, era para passear. Mas aí de 3 anos para cá, com o advento das ciclovias de final de semana e depois a questão das ciclorotas e ciclovias mesmo fixas nas ruas, aí eu comecei a ver que era muito fácil para mim, que já tinha um condicionamento, vir trabalhar de bicicleta. E aí isso também representava uma economia muito grande, tanto em combustível quanto em estacionamento. Eu vejo como meio de transporte mesmo. Então, eu faço manutenção, como se fosse um carro. Você tem que trocar óleo, tem que abastecer, calibrar pneu. A bicicleta é a mesma coisa. A cidade precisa se reequilibrar no território, reequilibrar o uso das suas vias. E a gente está vendo isso aqui na prática. Tem uma faixa de ônibus, tem uma ciclovia aqui. Isso não é, a Avenida Sumaré não é mais um território só dos carros. Chegamos na Praça Pan-Americana. Agora começa a parte da ciclovia, que é bem segura, mas é bem escura. Boa noite. Obrigado. Se tendo a infraestrutura, as pessoas ocupam o espaço. Se sentem seguras, né? Não tem segurança. Não tem segurança para bicicleta, não tem segurança para nada. Não tem segurança para pedestre, não tem segurança para automóvel. Além de não ter poluição nenhuma
bicicleta, a pessoa se exercita, a gente leva uma vida muito sedentária, tem vários benefícios de você usar bicicleta para deslocamentos curtos, né, dentro da cidade. Aqui estão fazendo uma certa reforma no piso. Para variar, começaram e pararam a reforma no meio. Nossa, tá tudo parado? Tá. Lá na frente? Tá, né? E o farol tá aberto. Não, agora tá fechado. Não, mas depois que passa o farol. Ó. É, tá. Nossa. Completamente parado, ó. Dá dó porque é nítido que o investimento para fazer para isso aqui ficar 100% é mínimo. Boa noite. Mas a preocupação é zero. Então tudo bem. Deixa 90% que tá bom. 80%. Para quem tinha zero até pouco tempo atrás, 80%, 90% é bastante, né? Por mais crítica que você tenha ao programa de ciclovias e ciclofaixas aqui de São Paulo, você precisa ter um sistema, precisa ter planejamento, tudo bem, concordo com tudo isso, mas criou-se um fato. Todo mundo tem uma opinião, se bicicleta é bom ou não, bicicleta é ruim, ou a faixa de ônibus é bom ou não, é ruim. Uma parcela muito pequena das pessoas que têm opiniões tão fortes reflete sobre esse assunto com o próprio corpo. O que eu quero dizer com isso? Tem um monte de gente opinando sobre bicicleta sem nunca ter pedalado, ou opinando sobre se faixa de ônibus é bom ou ruim sem usar transporte público. A gente não tem que ter esse olhar ideológico, a gente precisa ter um olhar mais científico para a mobilidade. Vamos medir de fato, vamos quantificar, vamos precificar, vamos entender todas as variáveis, todas as externalidades que estão envolvidas no exercício diário de se deslocar pela cidade. Eu me sinto tão menos em risco pedalando agora que tá mais legal. Eu não sinto mais que eu tô em perigo de vida o tempo inteiro, como eu sentia no começo. Mas eu tenho gostado de andar, de ir devagar, sabe? De sair com antecedência, de fazer percursos a pé. Eu tenho gostado muito de andar a pé. Eu descobri, assim, essa coisa de eu posso andar 5 quilômetros a pé. Não é tanto assim. A coisa que todo mundo esquece nas grandes cidades, pelo menos aqui do que eu tenho visto, é que nós não nascemos com 4 rodas. Somos bípedes e caminhamos. Todas as viagens começam a pé, todas. Nossas calçadas são deploráveis. Você não tem condição adequada para caminhar. Nem o dono do lote cuida da calçada voltado para atender uma necessidade de circulação externa. Ele faz a calçada para combinar com o piso de dentro ou porque ele acha bonitinho. Não tem a menor preocupação urbanística. E nem o poder público tomar conta porque diz que não tem gente para fiscalizar. Ao mesmo tempo, você tem vários agentes públicos e privados usando as calçadas. Você tem o cara da TV a cabo, a Eletropaulo, a Sabesp. Então, é, assim, terra de ninguém. A calçada é o faroeste da cidade. Quando um quebra, você nunca acha um responsável por consertar aquilo. E quem é penalizado é a pessoa que anda a pé. Então, o pedestre é a maior vítima da cidade. E olha, você tem aí esses conjuntos aí ao longo da Berrine, das Nações Unidas, né, naquela área que é o prime da cidade de São Paulo. Você vai olhar, aquilo é uma tristeza. O entorno das estações, você não circula a pé, é uma loucura, as calçadas são super estreitas, então aquele bolo de gente sai, aí os sinais de pedestre são mal sincronizados, olha, é um caos, dá dó ver. Oba!
Obrigado. Parou em cima da faixa de pedestre. Qual que é a dificuldade de dar ré num carro com câmbio automático? Fala pra mim. 1,5 metro para trás a pessoa precisava dar para não atrapalhar a faixa de pedestre. Não é nem por mim, nem por ser ciclista. O pedestre não consegue atravessar ali. Eu não acho que o poder público tenha que fazer tudo, mas ele induz mudança de comportamento, por bem e por mal. Por bem, oferecendo a infraestrutura adequada para as outras opções. Por mal, multando ou criando dificuldades, né, para a circulação, por exemplo, políticas de restrição ao uso do automóvel é uma coisa que o poder público tem que fazer. Agora, o comportamento, as pessoas em massa, elas reagem ao que o governo estabelece, obviamente, né? Bom, cheguei ao ponto final, que é onde eu desço, que é a estação Comandante Sampaio. Essa estação é uma estação que não tem um acesso a cadeirantes, né? Eu acabei de chegar em casa, meu celular acabou a bateria e eu não consegui filmar o resto da trajetória, que é eu passando pelos bequinhos para poder chegar em casa. É uma trajetória que, nesse horário, pelo menos, eu fico mais desconfortável, onde eu tenho que olhar um pouco para os lados, né? Sempre tem um enrosco, né? Sempre. Sempre pega um enrosco. Se não é na Vila Sônia, é no Caxingui. Se não é no Caxingui, é no Tabuão. Ou no Rodoanel. É super complicado o transporte aqui em São Paulo, super complicado. É um desafio que, olha, eu não desejo para o meu pior inimigo. Resolva o problema do trânsito em São Paulo. Então, olha, eu acho que, assim, introduzir novas opções, introduzir aos poucos, eu acho que eles vão se ajustando, né? Mas o que não pode é parar e achar que tá bom assim. Não dá para achar que tá bom assim, né? Então a gente tem sim que mudar. O Aristóteles dizia que quando as suas habilidades encontram os problemas do seu entorno, você encontrou sua vocação. As pessoas estão ali protegidas da cidade, portanto, dos problemas. E, portanto, de certa forma, elas estão protegidas da chance que elas têm de encontrarem sua vocação, tendo uma relação diferente com a cidade. E a gente volta naquela mesma questão. Tem um monte de gente achando sua vocação a partir de uma relação mais interessante com a cidade, mudando a forma como trabalha e, portanto, mudando a maneira como se locomove. Chegamos. E aqui é a Pedalfix, a minha oficina. Aqui, minha terapia. Uma delícia isso aqui. Falou, valeu.